Sejam todos bem-vindos ao canal Ciência da Religião e Teologia, um canal voltado ao mundo religioso. E no vídeo de hoje nós vamos dar continuidade, né? Se você for ver aí, já tem alguns vídeos na playlist Marcos, no caso seria o Evangelho de Marcos, o Evangelho de Marcos. A gente está falando sobre, expondo alguns textos a partir do próprio texto, né? E usando algumas ferramentas desse diálogo entre ciência da religião e teologia. E aqui nós vamos fazer a exposição desse texto, Marcos capítulo 10, né, sobre o divórcio, e o versículo do 1 até o 12. Eu não vou fazer, vou utilizar os outros textos, nesse caso aqui não os outros, mas o texto específico de Mateus capítulo 19, versículo do 1 ao 12, quando eu tiver fazendo, eu não sei se eu já expus ele, mas quando eu expor esse texto aí de Mateus capítulo 19, do 1 ao 12, eu vou explorar a partir de Mateus, na ótica de Mateus, e fazer a exposição do texto, do texto de Mateus. Aqui é a exposição do texto de Marcos. Então, a gente vai expor esse texto, eu não vou ficar navegando Mateus, Marcos, não, vou ficar só fixo no texto, para que a gente explore o texto, né? Mas antes eu queria, como a gente vai abordar um pouquinho aqui sobre o judaísmo, né, a partir de Moisés, então eu queria fazer a indicação de uma obra sobre, para quem gosta de estudar o judaísmo e para quem gosta de se aprimorar mais no Antigo Testamento. São essa obra aqui, uma obra da editora Vida Nova, que é Instituições de Israel no Antigo Testamento, do Roland de Vaux, que é uma obra bem capa dura e bem, uma obra volumosa. Deixa eu só ver aqui, mais 622 páginas. Então, recomendo essa obra aqui para você que quer estudar o judaísmo, Israel, a partir do Antigo Testamento, né? E as instituições que fazem parte do povo de Deus no Antigo Testamento. Então vamos expor o título aqui que eu vou abordar, né? Aqui na epígrafe está sobre o divórcio, e aqui eu coloquei a indissolubilidade do casamento, ou casamento que não se acaba, e a dureza do coração humano, né? São esses dois pontos, né? O casamento não deve acabar, deve ser de acordo com o cristianismo, o casamento deve ser até como o próprio padre no catolicismo diz, até que a morte os separe. E o motivo dessa separação também está no título, que é a dureza do coração humano. Então vamos uma introdução, né? Vamos entender o texto aqui, né? Nesse texto, ele vai apresentar Jesus ensinando sobre o casamento e o divórcio, e nós vamos ver uma particularidade do texto de Marcos com relação à indissolubilidade do casamento, que é totalmente um ponto que não abre mão, o texto de Marcos não abre mão. A gente vai ver isso no finalzinho do texto. E aqui Jesus, ele vai responder a pergunta dos fariseus. Aqui eu quero abrir uma aspa para a gente entender que na época de Jesus nós tínhamos algumas vertentes do judaísmo, ou políticas também, né? Religiosa, nós tínhamos os fariseus, que é quem vão trazer o questionamento para Jesus, mas também os essênios, os saduceus, né? Que eram quem tomavam conta do sinédrio judaico, né? E mais voltado para a política, nós tínhamos os herodianos e também os zelotes, que também tinham uma compreensão de judaísmo. Então nós tínhamos esses tanto vieses do judaísmo ou tendências do judaísmo religiosas ou políticas, e que tinham influência direta no próprio povo judeu, né? Ou no judaísmo. E aí
A importância desse texto em específico, eu não vou ler o texto porque a gente vai lendo quando for expondo, então eu não vou ler para a gente ganhar mais tempo aqui, o vídeo não ficar muito prolongado, então a gente vai lendo aos poucos, né? A importância do texto é que esse texto aqui ele é crucial para se entender a visão como o cristianismo compreende o casamento e também a importância da santidade no matrimônio, né? A santidade no casamento. Eu quero trazer aqui, antes da gente entrar no texto também, quero trazer algumas citações de alguns teólogos reformados, né? Que é a minha vertente teológica, e o que eles falam com relação ao casamento ou propriamente direcionado a essa compreensão do texto ou de como eles compreendem a instituição família, né? Ou a família. João Calvino, quero começar por ele diz que o casamento é uma instituição divina, né? E a sua indissolubilidade reflete a fidelidade de Deus para com seu povo, né? O Martinho Lutero, né? Um dos grandes reformadores, ou o reformador, né? Aquele que acendeu o estopim para a reforma protestante, né? Apesar que tem os pré-reformadores, mas ele também teve essa contribuição. Na verdade foi quem incendiou, né? Para que a reforma ela progredisse, além de todo o campo que tinha, né? Social, político, né? E no caso religioso, com Martinho Lutero. Ele diz assim: o casamento é a mais íntima das relações humanas e deve ser preservado com amor e respeito mútuo, né? Então ele traz aqui, né? Ele é preservado quando é compreendido a partir do amor e desse respeito que deve haver entre os dois, os cônjuges, né? Hermann Bavinck, ou Hermann Bavinck, são várias compreensões do nome desse grande teólogo. Ele diz que a união matrimonial é o reflexo da união entre Cristo e a Igreja, né? E por isso deve ser mantida com seriedade e relevância. Então aqui o Hermann Bavinck. J. Pike também, ele diz assim que o divórcio é permitido apenas em casos extremos, como a infidelidade, mas nesse caso não é o caso de Marcos, né? Aqui ele está abordando sobre o casamento. Esse divórcio permitido não é o caso de Marcos, como a gente vai ver. Mas mesmo assim a reconciliação deve ser buscada, né? Um ponto é que hoje as pessoas já se casam já com a intenção, não der certo eu separo. Então esse aqui já é um caminho inconsciente de que vai dar errado, né? E hoje é a coisa mais simples do mundo, as pessoas não valorizam, é simples assim, não valorizam o matrimônio. O R.C. Sproul, e isso dentro do cristianismo, há tantos divórcios dentro do cristianismo como fora dele. O R.C. Sproul diz assim: a dureza do coração humano é a raiz do problema no casamento, e somente a graça de Deus pode transformar e restaurar essa união. Então, nesse caso aí, essa dureza ela é enfrentada quando se tira do matrimônio a graça de Deus, né? E aí é quando o homem segue o seu próprio caminho, né? Porque se ele seguir as escrituras, vai haver o perdão, vai haver a reconciliação, né? Vai haver o amor, né? O amor que hoje é uma das causas, né? Não amo mais, não estou feliz, já é um motivo para se separar. Mesmo entre cristãos, né? Biblicamente isso não tem respaldo. E infelizmente também dentro das igrejas há muito concessões teológicas. E dentro dessas concessões teológicas também dá brecha para que sempre vá se acabando os relacionamentos, os casamentos dentro da igreja, né? E aí depois que isso acontece é uma reação em cadeia, né? Se ele pode, eu também posso. Se ela pode, eu também posso. E aí, como eu digo, as concessões que a igreja vem fazendo na atualidade. Tem dado liberdade para isso, né? E nós vamos ver nas aplicações aqui, quando for fazer as aplicações, algumas formas da gente trabalhar a igreja para que possa preparar os seus membros para evitar esse tipo de situação.
Dentro do contexto histórico e cultural, aqui Jesus ele ensina na Judéia, né? E os fariseus, como era um hábito, né? Fariseus e saduceus, eles vão até Jesus para testarem Jesus, né? E nesse caso aqui, com relação ao próprio divórcio. O verso 1 diz assim, agora vamos ao texto. Saindo dali, Jesus foi para o território da Judéia e para além do Jordão. E outras vezes as multidões se reuniam junto a ele, né? No caso, aqui nós vemos que o povo, né? Sempre Jesus estava ao redor de Jesus, sempre tinham as multidões, né? Que iam ouvir ele, porque ele era diferente do que dos rabinos, dos fariseus, dos saduceus, dos escribas, né? Ele tinha algo que aquele povo não tinha, então o povo tinha sede para ouvir a ele, né? E o texto diz que, de novo, ele as ensinava, então já era algo costumeiro, né? Segundo o seu costume, né? Ou a missão que Jesus veio fazer, que era pregar, anunciar, né? A sua morte vicária e o meio do homem se reconciliar novamente com Deus através dele, que é o caminho, a verdade e a vida que leva o homem de volta ao Pai. Aqui nós temos nesse versículo, no versículo 1, um itinerário de Jesus, né? Dentro do contexto, né? Jesus ele passou por Cafarnaum, você vai ver esse Marcos 9:33. Depois ele vai dar início à sua viagem final até Jerusalém, né? E aí ele encerra o seu ministério na Galiléia, vai para o sul da Judéia e chega até Pérea, né? No caso, no lado oriental do Jordão. No verso 2, nós temos exatamente a entrada em cena, né? Nós temos o contexto primeiro no versículo 1 da região, como nós vimos, né? E das viagens de Jesus dentro do seu campo missionário. E no versículo 2 nós vamos ter exatamente a entrada dos fariseus com uma pergunta para Jesus, né? Verso 2 ele diz assim: e aproximando-se alguns fariseus, o puseram à prova. Um dos comentários que eu tenho aqui, né, que eu já devo ter apresentado em algum outro vídeo, já apresentei com certeza, que eu gosto muito, que é inclusive o da Central Gospel, ele diz o seguinte com relação à tentativa dos fariseus de colocar Jesus à prova. E ele traz 2 pontos. Primeiro, é que eles esperavam que Jesus contradissesse Moisés. O texto, como nós vamos ver aqui, há uma citação de Moisés como referência, né? Que Moisés ordenou. A conexão que nós vamos ter é com o texto de Deuteronômio capítulo 24, do 1 ao 4. A gente vai ler já já. Então, eles esperavam, de certa forma, que Jesus fizesse uma contradição ao que Moisés havia dado. Nós vamos ver mais à frente. É o primeiro ponto, né? Quando eles vão fazer essa prova de Jesus. E o outro ponto que o autor do comentário da Central Gospel traz é que Jesus acusasse ali Herodes Antipas, né? Nesse caso, como fez João Batista, né? Marcos 6,18 diz assim: pois João dizia, você não tem o direito de viver com a mulher do seu irmão. Então, ou Jesus atacava Moisés, ou Jesus iria contra, por exemplo, teria um comportamento semelhante a de João, né? Com referência aos romanos, nesse caso aqui em específico, né? Herodes Antipas. Então, era um desses 2 pontos para que eles tentassem pegar Jesus e o acusar, né? E aí, o texto ainda, dentro do verso 2, vai vir a pergunta, né? A primeira parte aqui, né? Puseram a prova e perguntando. E aí vem a pergunta: é lícito ao marido repudiar a sua mulher? Né? Por que o marido? Né? Apesar que nós vamos ver aqui que o texto também vai falar sobre a mulher, mas no caso aqui, segundo a lei judaica, somente o homem, não a mulher, podia se divorciar da sua mulher. Então a pergunta aqui: é lícito ao marido? E aí nós vamos ter do versículo 3, versículo 2, nós estamos descendo os versículos.
versículo 3 ao versículo 9, nós vamos ter a resposta de Jesus. E aí, Jesus vai começar levando eles, já que eles são judeus, praticam o judaísmo, a partir do próprio judaísmo. Qual seria então a resposta? Aí Jesus vai dar exatamente nesse ponto. O que disse Moisés sobre o divórcio. Versículo 3 diz assim: Jesus respondeu, né? O que foi que Moisés ordenou a vocês, né? No caso, a referência aqui é Moisés. Né? Moisés, nós sabemos que Moisés, ele escreveu o Pentateuco, ou ele é o autor do Pentateuco, dos 5 primeiros livros, né, da Bíblia. E aí, o que ele ordenou? E aí vem o versículo 4, a resposta, né? E eles disseram, no caso os fariseus, Moisés permitiu escrever uma carta de divórcio, né, e repudiar, e repudiar. Então, nesse caso aqui, onde é que está essa permissão? Então, nós vamos ao texto. O texto é lá no Antigo Testamento, no livro de Deuteronômio, né? No capítulo 24 e o versículo do 1 ao 4. Como que era então esse comportamento para a separação, para o divórcio, né? Vamos ao versículo 1 de Deuteronômio, do 1 ao 4. Se um homem tomar uma mulher e se casar com ela, né? Que nós temos o casamento. E se ela não for, aí aqui nós temos um motivo. Se não for agradável aos seus olhos, por ter ele achado coisa indecente nela, eu não vou para a parte teológica no sentido de a teologia especulativa, né? Aqui eu vou explorar a partir do texto traduzido em português. Então aqui está uma coisa não for agradável aos seus olhos, né? Por ele ter achado coisa indecente nela, né? Seria então aqui a base, né, para o divórcio. E se ele escreveu uma carta de divórcio, então ele encontrou algo na mulher, né? Algumas pessoas dizem até queimar comida. Eu não vou explorar o que está aqui somente no texto. Não vou ficar fazendo especulação. E se ele escreveu uma carta de divórcio, então por ele ter achado uma coisa indecente nela, né, que não era agradável aos seus olhos, ele vai escrever uma carta de divórcio, entrega à mulher e aí manda ela embora. Nós temos aqui o processo do divórcio permitido por Moisés, né? E aí vem então um segundo casamento, que vai dizer assim: e se ela saindo da casa dele for e se casar com outro homem? Então ela, após ser repudiada teoricamente e ter sido lhe dado uma carta de divórcio, separou, né? Ela vai e ela casa com outro homem, né? Nesse caso aqui, com a carta de divórcio, ela poderia se casar novamente. E aí vem a continuação desse segundo casamento. E se este passar a odiá-la, então aqui nós temos mais um motivo. Nós temos um motivo lá, o primeiro motivo, no verso 1, né? Que é: se ela não for agradável aos seus olhos, por ele ter achado coisa indecente nela, né? E aqui o segundo motivo, né? Que é se ele passar a odiá-la, né? Então veja outro motivo banal, teoricamente. E aqui nós temos mais um motivo para se escrever a carta de divórcio. E aí vem dentro do segundo casamento, escrever uma carta de divórcio e a entregar a mulher e a mandar embora de sua casa, né? Então tá aqui um segundo divórcio. Mais uma vez, nesse caso aqui, o homem passou a odiar, tá aqui, segundo divórcio da mulher, né? Ia mandar embora da sua casa. Ou, né, o outro motivo do fim desse segundo casamento, se esse último homem que a tomou para si, mulher, vier a morrer. No caso, ela se tornar viúva. Então, ela também teria mais um divórcio, né? Ou ele odiar ela, ou ele morresse, né? E aí vem, após o entendimento é que após, dentro do judaísmo, o segundo casamento, ela, no caso, não poderia voltar para o primeiro marido, né? Veja aqui. Então, após o divórcio, já no caso do judaísmo, a partir do texto de Deuteronômio, não podia mais haver
reconciliação. Então, o primeiro marido dessa mulher que a mandou embora não poderá casar-se de novo com ela. Depois que, a ideia aqui é que, por que ele não poderia? O texto vai dar a resposta. Depois que foi contaminado. Então, o motivo não podia se casar novamente é exatamente porque foi contaminada. E aí vem a parte, aí ela ainda acrescenta, pois é abominação diante do Senhor. Então, nesse caso, Deus reprovava essa reconciliação com o primeiro marido após o segundo divórcio. Assim, vocês não farão pecar a terra. Então, se isso acontecesse, eles fariam a terra pecar, né? A terra que o Senhor, seu Deus, lhe dá por herança, né? Seria a consequência, se isso acontecesse, seria que eles fariam, seria uma abominação diante do Senhor e eles fariam pecar a terra. Então, esse é o texto que é colocado, nesse caso aqui, a partir da pergunta, da resposta de Jesus, né? Jesus ele vai responder, né? Vai responder exatamente agora o questionamento dos fariseus e o texto que os fariseus utilizam, né? Eles disseram: Moisés permitiu escrever uma carta de divórcio e repudiar a sua mulher. Nós vamos ver agora a resposta de Jesus, né? Novamente, com relação a essa resposta que os fariseus, no caso, deu, né? Que Moisés havia permitido, né? A carta de divórcio. No caso, no versículo 4, nós já estamos no versículo 4. Eles responderam: Moisés permitiu redigir um documento de divórcio e mandar a mulher embora. E aí agora vem Jesus, né? Qual então na compreensão de Jesus, qual seria o motivo de Moisés permitir? Agora Jesus vai dar a resposta. Jesus diz assim: mas, versículo 5, Jesus lhe disse: foi por causa da dureza do coração de vocês. Então está aqui o motivo por que Moisés permitiu. Seria a dureza do coração do homem. E aí Jesus vai dizer que Moisés deixou escrito esse mandamento, né? No caso, essas diretrizes, né? E aí Jesus vai explicar exatamente o motivo do porquê seria a dureza do coração. Ele vai trazer de volta, relembrar, né, o propósito original, né? Então Jesus ele vai remeter à criação e o propósito original do casamento. Isso no caso no versículo 6. Jesus vai dizer assim: porém, desde o princípio da criação, né, no caso, ele vai trazer aqui o processo da criação, e aí Deus fez o homem e a mulher, né, que no caso seria o propósito original de Deus para esse matrimônio. Nós vamos encontrar em Gênesis 2, 21 ao 25, né? E aí, depois dessa ideia que Jesus traz para o princípio e como tudo foi constituído para que houvesse para a instituição da família, nós temos o processo do matrimônio. E aí Jesus vai dizer: por isso, né, versículo 7, Deus fez homem e mulher, né? A partir do versículo depois, por causa da dureza do coração, né? Mas o versículo 6, mas desde o princípio da criação, Deus fez homem e mulher, né? E agora ele vai trazer o processo do matrimônio, como que o matrimônio era constituído, né? Por isso, o homem, né, no caso, aqui vai trazer a ideia do homem no papel do matrimônio, deixará, né? Agora ele vai passar a assumir responsabilidade. Ele tem responsabilidade quando mora com os pais, mas agora ele vai ter uma responsabilidade dele mesmo, né? Deixará, né? Então vai se apartar o seu pai e a sua mãe. Nesse caso aqui, nós temos essa separação, de certa forma, dos pais para ele seguir ter a sua própria família. Nesse caso aqui, o que nós vemos, né? Inclusive eu conheço um caso de uma pessoa que mora com uma pessoa que várias pessoas, né, têm esses hábitos, vamos pegar assim, de forma generalizada. Várias pessoas têm esse hábito, muitas vezes, de estar morando junto com a sogra, com os sogros, né? E o texto aqui deixa claro, né? E aí, outra coisa, aí traz problema para o matrimônio, morar com o sogro, com a sogra, com os sogros, né? Morar na casa dos pais dela ou na casa dos pais dele, vai trazer problema. Por quê? Está aqui mostrando, né, que tem que haver uma separação,
Cada um, quem casa quer casa é a ideia, né? Cada um em seu lugar, né? Porque aí ele se unirá à sua mulher, né? Agora ele terá a sua responsabilidade, né? E a responsabilidade dele é a sua mulher. E aí nós temos no versículo 8, né? O objetivo do matrimônio, né? Qual seria então o objetivo do casamento? Aí o texto vai trazer no versículo 8, tornando-se os dois uma só carne, né? Um elo sexual, né? No caso aqui, segundo o comentarista, aqui existe um elo sexual, né? E ainda diz mais que esse elo é comparado ao de irmãos de sangue, né? Veja aí. De modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Agora vai existir um único propósito. E aí o verso 9 nós vamos ver a indissolubilidade do matrimônio, né? Matrimonial, versículo 9. Portanto, que ninguém separe o que Deus ajuntou. Então, quem é o arquiteto do casamento? Quem é o arquiteto do casamento? É exatamente Deus. Quem ajuntou foi Deus. Por que não pode se separar? Por que então não pode se separar? Porque foi unido por Deus. Quando se separa, qual é o motivo? A dureza do coração do homem. E aí o que acontece? Nós temos um intervalo, né? Nós vamos ter um intervalo, né? Aqui os fariseus perguntam, Jesus questiona, Jesus faz a pergunta, eles perguntam, Jesus responde, Jesus questiona, eles respondem, né? E Jesus traz uma explanação a partir da origem do matrimônio e pronto. Dá a entender que nós temos um intervalo agora a partir do versículo 10 até o versículo 12, nós temos um intervalo. E aí esse diálogo vai ficar inculcado na cabeça, de certa forma, dos discípulos de Jesus, que depois vão questionar ele, né? Vão voltar ao tema. Então nós vamos ver no versículo 10, os discípulos, né? Em casa, né? Nesse caso aqui já em particular, já em outro momento, dando a entender que aqui já é outro momento. Os discípulos voltaram a fazer perguntas, né? Então, eles ainda precisavam de esclarecimento, né? Precisavam entender melhor, né? O assunto, né? Era importante no contexto social da época, até mesmo para eles darem seguimento ao ministério depois, né? O apostolado após a morte de Cristo, né? Então eles, ali no seu curso teológico, né? Durante o ministério de Jesus ensinando, eles estavam ali aprendendo com Jesus. E aí vai vir a resposta de Jesus, que exatamente nós vamos ver aqui no texto de Marcos. Aqui eu estou em Marcos. Ah, mas Mateus não, estou em Marcos. É o que Marcos, aqui é o que está descrito aqui no Evangelho de Marcos, tá? Mateus é outro evangelho, sinódicos, né? Mas o que eu estou querendo dizer é que eu estou explorando a partir de Marcos, é o que está escrito aqui em Marcos. Não estou fazendo comparação entre os evangelhos, estou só preso ao texto de Marcos, a gente está só nele. E aqui nós vamos ver a indissolubilidade do matrimônio. Não, Jesus não dá espaço para o divórcio, não dá espaço. E aí ele vai primeiro se direcionar aos maridos. Versículo 11, Jesus diz assim, Jesus diz, quem repudiar sua mulher, no caso abandonar, né, e casar com outra, né, um novo casamento, né, ele vai dizer aqui, comete adultério contra aquela, né, nesse caso violou o primeiro matrimônio, como nós vimos no texto de Deuteronômio, né. E aí, agora para a mulher, vem lembrando que, como eu falei, né, no judaísmo era só o homem que podia ter essa iniciativa. E aí vem o versículo 12, agora para a esposa. E se ela repudiar seu marido, nesse caso aqui, é a mulher a protagonista da separação e casar com outro, né, nesse caso tem um novo marido, comete adultério. Também, nesse caso aqui, violaria o primeiro matrimônio. Então, a observação que deve ser feita no texto de Marcos é que Marcos não dá margem. Marcos, a marca dela não dá mais para o divórcio ou para a separação. Pronto.
eu acredito que eu tenha exposto o texto, ou tentado expor da melhor maneira possível e mais clara, né? Agora nós vamos, então, ao questionamento, certo? Tudo isso nós vimos, e agora vem a questão. Como aplicar esse texto às nossas vidas, né? Como, para você que é cristão, o que isso tem a ver com você, né? O tema tem, claro, né? As pessoas são casadas, mas como, então, aplicar isso à sua vida? Primeira coisa é com relação à valorização do casamento, né? Então, o casamento, a primeira aplicação é que o casamento deve ser visto como uma aliança sagrada. Então, veja, um ponto, valorizar esse matrimônio, né? Por quê? Porque é uma aliança sagrada, né? Uma segunda aplicação aqui que eu trouxe aqui para a gente fazer é com relação à busca pela reconciliação, né? Então, sempre a reconciliação e, nesse caso aqui, o perdão, que é o que falta, né? Hoje em dia, deve ser, nesse caso, exercício constante no casamento. A reconciliação, essa reconciliação, para que não chegue à separação, começa com o perdão. A falta de perdão dentro dos matrimônios, né? A falta desse perdão, é o que tem gerado muita separação, né? Muitos divórcios. Uma outra aplicação aqui que a gente pode trazer, é com relação ao apoio pastoral, né? E isso hoje em dia, infelizmente, está escasso, né? Alguns pastores querem fugir de problema. Problema, eu tô fora, quero saber, cada um resolve seus problemas. Mas nesse caso aqui, uma aplicação é o apoio pastoral, né? Então o pastor, ou os pastores, né, de uma forma mais ampla, pegando todas as igrejas, devem oferecer suporte pastoral, né? Nesse caso, para os casais que estão em crise, né? O pastor, ele é de suma importância quando um cristão ele está passando por esse momento de crise. Então ele precisa saber, né? Ah, meu Deus, precisa saber que você precisa dar esse apoio, se você é pastor, esse apoio pastoral e chorar junto com as ovelhas, né? Que é o que a maioria das pessoas não querem. A maioria dos pastores, né? Não querem, não todos, mas boa parte. O quarto ponto é com relação a uma quarta aplicação, ainda gira em torno da educação, né? A educação cristã sobre o matrimônio. Então a igreja, né, ela deve ensinar sobre, tanto com relação à importância do matrimônio e dos desafios, né? Como essa importância que o matrimônio tem deve ser ensinada na igreja, né? Essa indissolubilidade do matrimônio, e como também a importância, né, e os desafios que esse matrimônio tem. A igreja tem que abraçar, tem que educar os membros com relação a isso, né? Que o matrimônio vai enfrentar desafios e tá tudo bem, faz parte, né? Então, é uma outra aplicação. Para finalizar, nós finalizamos as aplicações com uma reflexão, nesse caso pessoal, né? Em qual tem sido nossas atitudes, né, em relação ao casamento, né? Ante ao casamento, qual tem sido sua atitude, né? Normalmente as pessoas têm o abandono, é o fim último que as pessoas sempre procuram, não como falei, a reconciliação e o perdão. Então, para refletir, né? Refletir, inclusive, sobre o seu próprio casamento, como é que ele se encontra no momento. Diante disso, a gente vai vamos fazer a conclusão. Qual é a conclusão, então? Marcos, no caso 10, do 1 ao 12, ele vai nos desafiar a considerar a seriedade do matrimônio, é o primeiro ponto, dentro da conclusão. Nós devemos buscar a graça de Deus para superar a dureza do coração, que é o motivo dos divórcios, a dureza do coração do homem, né? E, por fim, através do ensino de Jesus, nós somos chamados tanto a valorizar como também a preservar a união matrimonial, isso como um reflexo da fidelidade divina. Então, eu quero acreditar que eu abordei todos os pontos que eu considero essenciais para a gente explorar esse texto de uma forma ampla, né?
e de uma forma clara, né? Espero que vocês tenham compreendido, né? Se você não é, queria pedir, se você não é inscrito no canal, que se inscreva no canal, né? Deixa aí o seu like, deixa o seu comentário, né? Deixa o seu comentário e também, como também aí diz, se você quiser comentar, né? Como é que tá a sua situação matrimonial também, né? A gente pode conversar, ou se precisar de orientação bíblica, orientação bíblica, né? Que nós estamos falando de cristianismo, sobre o que o cristianismo, quais são os caminhos a seguir, eu estou aí à disposição, né? Se você não é inscrito, se inscreve aí no canal, deixa o seu like, né? Compartilhe esse vídeo para que outras pessoas possam ter acesso e que Deus possa abençoar a sua vida e o seu matrimônio ao desejo do meu coração. Amém.